Imagine um mundo onde um único homem pode influenciar a mesa de milhões, onde cada grão de soja conta uma história de ambição e poder. Um protagonista imponente na política e no agronegócio, uma figura que transcendeu as fronteiras das plantações de soja e se elevou como uma lenda internacional. Esse protagonista é Blairo Maggi, o chamado Rei da Soja, cujas raízes, fincadas no solo brasileiro, se estenderam para moldar a política de um país e a economia de um mundo inteiro. Nascido com aspirações que desafiavam limites, Maggi não era apenas um produtor de soja, ele era um visionário, um líder que entrelaçava destinos financeiros e políticos sem precedentes. Sendo o maior produtor individual de soja do mundo, Blairo Maggi moldou o horizonte agrícola brasileiro e é responsável por mais de 5% da produção anual desse grão no Brasil. Blairo Maggi é hoje dono e presidente do Grupo Amaggi, uma das maiores empresas de grãos e fibras no Brasil. Os seus feitos no mercado agrícola renderam a ele uma reputação imprescindível, o que acabou resultando em sua entrada na política, onde ele se tornou um dos políticos mais influentes e o mais rico do Brasil. Hoje, o Grupo Amaggi é uma empresa com uma força colossal, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Responsáveis pela produção de mais de 18 milhões de toneladas de grãos e fibras, a empresa também administra portos, fábricas e armazéns, focando suas operações também na logística dos grãos produzidos. Para você ter uma ideia, entre as décadas de 1990 e o início da de 2000, quando Blairo decidiu entrar na política com tudo, o grupo esteve no topo da hierarquia mundial de soja, consolidando-se como um dos maiores produtores de soja do mundo. Essa é a história de Blairo Maggi, o rei da soja, que transformou sonhos em hectares de realidade e que, com cada semente plantada, escrevia um capítulo crucial na história da política brasileira e da agricultura mundial. Para compreender sobre o extraordinário legado de Blairo Maggi, é importante entender sobre as origens do império que se desdobraria sobre sua liderança. O ponto de partida reside na figura visionária de seu pai, André Maggi, que semeou as bases do que viria a ser o Grupo Amaggi. André Maggi iniciou sua trajetória no universo da madeira, trilhando os caminhos desse setor. Contudo, diante de um mercado não muito lucrativo, Maggi, com um olhar voltado para o futuro, diversificou seus investimentos. Ele então decidiu entrar no mercado agrícola, cultivando arroz e soja, e fundou a Sementes Maggi, empresa que anos depois iria conquistar o mercado de soja, marcando o início de uma era de prosperidade para a família Maggi. A Sementes Maggi, fundada por um pai experiente e um filho ambicioso, não era apenas uma empresa agrícola, era uma visão audaciosa que se expandia rapidamente. André Maggi, além de um agricultor de sucesso, foi o visionário que fundou o município de Sapezal, erguendo não apenas plantações, mas uma comunidade. Sua eleição como prefeito no primeiro turno reflete a confiança que a população depositava em suas mãos. Contudo, nem tudo eram colheitas férteis e prosperidade. À medida que a Sementes Maggi começava a se transformar em um império agrícola, alguns problemas foram se revelando. Relatos de condições de trabalhos precárias, acusações de trabalho escravo e práticas extremamente prejudiciais ao meio ambiente começaram a vir à tona. Essa sombra lançada sobre o sucesso da empresa seria um dos vários desafios que a família Maggi enfrentaria na busca pela consolidação do seu império. Não se limitando ao papel de um mero fornecedor de sementes, a Sementes Maggi, ao longo dos anos 90, consolidou-se como uma força relevante no cenário agrícola mundial. Entre os anos de 1994 e 1997, a empresa atingiu um marco significativo ao inaugurar sua primeira pequena central hidrelétrica, PCH, chamada de Santa Lúcia. Uma PCH é uma usina hidrelétrica de pequeno porte, servindo como alternativa de energia para empresas. Ela servia como fonte de energia para plantações, para irrigação e diversas outras operações das Sementes Maggi. Mais tarde, a Sementes Maggi construiu mais 4 PCHs, aumentando ainda mais a capacidade energética da empresa. Essa iniciativa não apenas representou uma conquista energética, ela foi um passo estratégico que proporcionou à empresa uma fonte de energia renovável.
Da comercialização de sementes à gestão de uma pequena central hidrelétrica, a Sementes Mage alcançou-se a posição de líder mundial na produção de soja em menos de 15 anos de operação. Entre 1997 e o início dos anos 2000, a empresa não apenas consolidou sua posição, mas também diversificou ainda mais suas atividades. Em um movimento estratégico, a Sementes Mage investiu no transporte de grãos através dos rios, e em 1997, a empresa inaugurou uma rota fluvial privada para os seus barcos no Rio Madeira. Os barcos iriam partir de Porto Velho, capital de Rondônia, até o terminal de Itacoatiara, Amazonas. De lá, os grãos eram exportados pelo Oceano Atlântico, alcançando destinos diversos como Europa, Estados Unidos e África. Essa rota fluvial não apenas otimizou a logística, mas também catalisou o crescimento exponencial das Sementes Mage, consolidando sua presença como uma potência global no setor agrícola. A empresa, inicialmente centrada na produção e comercialização de sementes, tornou-se um protagonista global no agronegócio, aproveitando uma nova e eficiente via para alcançar mercados distantes. Em 2001, com o falecimento de André Mage, Blairo Mage assumiu o comando, dando continuidade ao legado paterno. O nome da empresa foi alterado para Grupo André Mage, e Blairo, o monarca do agronegócio, através do Grupo Amage, permaneceu como protagonista, detendo 5% da produção de soja brasileira. As coisas tomaram um rumo diferente quando Blairo Mage, o magnata do agronegócio, decidiu se lançar nos corredores da política, e em 2002 ele assume o cargo de governador do Mato Grosso, dando início a uma fase distinta em sua trajetória. Blairo aliou-se ao governo Lula, onde forneceu um pouco de suporte no primeiro mandato, para depois se tornar parte fundamental da base política do presidente, em troca da renegociação de dívidas de produtores rurais e recebendo o poder de reivindicar e vetar nomes para alguns cargos no governo federal. Blairo apoiou oficialmente o governo Lula no segundo mandato. Mage serviu como governador durante 2 mandatos e deixou sua marca através de iniciativas marcantes. Em 2008, por exemplo, apresentou o programa MT Legal, visando impulsionar a regularização fiduciária e monitorar propriedades rurais por meio de tecnologia de satélite, demonstrando o comprometimento notório com a legalidade no setor. Em 2009, ele estabelece um plano audacioso para a redução do desmatamento em Mato Grosso, alcançando uma queda significativa de 87% nas taxas, um feito notável para alguém rotulado como ruralista. Em 2010, Blairo Mage renunciou ao cargo de governador do Mato Grosso e deu um novo passo em sua carreira política, sendo eleito com mais de 1 milhão de votos para o Senado Federal pelo Mato Grosso. A ascensão continua e em 2013 assume o cargo de presidência da Comissão do Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado Federal, enfrentando resistência de parlamentos ligados ao movimento ambientalista. O ano de 2016 testemunha um novo capítulo na trajetória política de Blairo Mage. Filia-se ao Partido Progressista, PP, e assume o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no governo de Michel Temer. Seu Plano AgroMais é lançado com o objetivo de desburocratizar e atualizar processos no setor agrícola, destacando seu compromisso em impulsionar a eficiência e modernização no campo mais importante para a economia brasileira. Dentre seus feitos no mercado agrícola e na política, Blairo começa a enfrentar desafios, principalmente depois da Operação Carne Fraca. Mais de 30 empresas alimentícias foram acusadas de comercializar carne vencida e praticar alterações nas datas de vencimento. O escândalo, envolvendo empresas como JBS e BRF, lançou dúvidas sobre a confiança no sistema de controle e fiscalização. Durante todo esse escândalo, um cenário sombrio se desenhou. Blairo Mage adota uma postura polêmica e anuncia ser a favor de medidas para reduzir a regularização e burocratização no agronegócio, argumentando a necessidade de confiar mais nas empresas em meio à crise revelada pela operação. Uma decisão que, em meio a revelações de práticas questionáveis no ramo alimentício, deu à luz a debates acalorados. Durante o mesmo período surge um documento confidencial da Polícia Federal em Mato Grosso, com relatos de trabalhadores em situações
análoga à escravidão nos anos 80, em uma das fazendas que na época era controlada por André Maggi, pai de Blairo Maggi. Na época, um dos trabalhadores relatou ter sido chicoteado por um empreiteiro de André Maggi. Como se não bastasse, em 2 de maio de 2018, a Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia impactante. Blairo Maggi é acusado de corrupção ativa no esquema de compra e venda de vagas no Tribunal de Contas do Mato Grosso. Na época, Maggi ocupava o cargo de governador do estado, um período em que a sombra da corrupção se estende por sua trajetória política. Por fim, com a vida e ascensão de Blairo Maggi, somos confrontados com um legado marcado por contrastes e nuances. Blairo, o rei da soja, ergueu-se em um império no mundo agrícola, transformando uma pequena empresa de sementes em uma potência global. Seu domínio na produção de soja é incontestável, representando 5% da produção anual no Brasil. Contudo, sua incursão na política trouxe à tona uma faceta diferente. Governador do Mato Grosso e ministro da Agricultura, Blairo Maggi deixou sua marca em políticas que transcendem as fronteiras das plantações, alçando voos para os corredores do poder. Porém, sua história não está livre de sombras. O escândalo da Operação Carne Fraca abalou a confiança no setor alimentício brasileiro, e sua resposta à crise gerou intensos debates. As controvérsias atingiram seu ápice com a denúncia por corrupção no esquema de compra e venda de vagas no Tribunal de Contas do Mato Grosso. Essa mancha na sua trajetória política destaca o quão complexo é o jogo nos bastidores do poder. Em 2022, a Maggi conquista pelo 2º ano consecutivo a liderança mundial na luta contra o desmatamento, contrastando com as polêmicas que envolvem seu líder. Blairo Maggi, sem dúvida, contribuiu para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, e a sua jornada revela sucessos e desafios. Essa é a história de um homem que passou de plantar sementes a deixar um legado que transcende o campo. Uma história rica em conquistas, mas também marcada pela complexidade inerente à vida de Blairo Maggi, o agricultor que se tornou político, o visionário que carregou consigo o peso de polêmicas e controvérsias. O retrato final é inquestionavelmente digno de reflexões e análises profundas, respeitando a trama multifacetada de um dos personagens mais importantes do cenário brasileiro contemporâneo.